Boa noite a todos. Todos me escutam bem? O áudio está chegando tranquilo? Prontinho? Perfeito, né? São 19h30 pontualmente, e aí hoje nós vamos começar a dar início aí a nossa aula aberta, focada no município de Chorozinho, né? Edital aberto, prova marcada, banca escolhida, então a gente tem muito trabalho aí pela frente, especialmente considerando o conteúdo programático dessa banca, né? Essa banca ela tem afrontado poucas e boas, mas aí o IB Concurso e eu, professor Brando, já tem um know-how aí, já tem uma história com essa banca. Especialmente porque no conteúdo programático dessa banca, ela adota um conteúdo programático padrão. Só que esse conteúdo programático padrão, ele é longo, né? Por exemplo, em um determinado tópico, acho que é o 4, é o 5 tópico da edital, a banca explora, por exemplo, lei orgânica do município. E a lei orgânica do município nem sempre é curta. Às vezes tem 80, tem 90, tem 100 artigos, mas existe sempre uma zona de conforto, um conjunto de assuntos que mais comumente são cobradas, né? Armas municipais, leis de arborização, número de vereadores, tem mais, né? E uma outra característica, o município é relativamente novo, né? É um município que existe, de fato, desde 89. O processo de emancipação começa em 87, né? Sem considerar o processo de criação, que aí nós vamos remontar ao século 17, mas isso é conversa para daqui a pouco, beleza? Vou apresentar aqui o curso IB, como nós trabalhamos, há quanto tempo nós trabalhamos, qual é o nosso ritmo de aprovação, qual é o histórico que nós temos e se de fato nós existimos, né? Há uma pluralidade de cursos online, EAD, que não existem. O curso simplesmente é uma plataforma, mas não existe uma pessoa física, não existe uma sede. O IB não é bem assim, tranquilo? Então, vou apresentar isso aqui para vocês rapidinho, e aí, na sequência, nós já começamos a nossa aula propriamente dita. Prontinho, prontinho está aqui, nossa apresentação, ok? Prontinho, ó. Os nossos próximos concursos, né, nós já estamos aí no pleito, nós vamos ter agora Chorozinho, edital publicado, edital no meio do mundo, né? Hoje a nossa aula aberta. Nossas aulas, todas as aulas, vão funcionar nesse mesmo molde, as videoaulas, material atualizado, simulado, revisão final. No nosso caso aqui, não é UPA, né? A nossa banca será uma outra. Salvo engano, a nossa banca é Consupan. Confere aí, com um erro de digitação. Tenho quase certeza que a nossa banca é Consupan. E aí, o grupo no WhatsApp, atendimento no caso de tira dúvidas. Hoje eu perdi a determinada aula X. Não tem problema. As aulas são ao vivo, mas as aulas ficam gravadas e disponíveis aí durante um ano inteiro. Fechou o curso com a gente? E daqui a 6 meses vai ter outro concurso chorozinho, não tem problema. A aula está lá, gravada e disponível para você. Chorozinho com turma aberta, né, a aula aberta hoje. Nós temos aí também Quixeramobim, aqui no Sertão Central, a terra do senhor Antônio Conselheiro, divide ali juntamente com Quixadá um parque de monólitos, né? Nós já temos aí material atualizado com atualidades, com conhecimentos gerais e outro programa comum. As disciplinas que estão previstas para Quixeramobim: português, matemática, informática e direito administrativo e constitucional, né? Nós temos aqui hoje, né? Hoje, se você tem interesse em morar aqui
região da Grande Fortaleza, né? Não é mais região metropolitana, agora o termo é Grande Fortaleza desde 2016. Hoje, o prefeito de Maranguape, tá, tem um vídeo rolando aí nas redes sociais, inclusive, falando sobre o número de vagas, vagas para todas as áreas, educação, saúde, para guardas municipais, mais de 500 vagas previstas para o concurso aqui de Maranguape, né, que há muito tempo estava previsto, faz quase uma década que foi o concurso de Maranguape, e agora vai rolar o concurso de novo logo no início do ano. Né? O início do ano está começando logo aí. Nós estamos no penúltimo dia do mês de dezembro. O IB, eu acho que é o único curso que vai até o final do ano, literalmente, né? Hoje é 30, não tem mais nenhum curso funcionando aí, nós estamos aqui firme e forte. Tá? Maranguape vai ser na mesma pegada. Material, material atualizado, simulado, a banca, nós ainda não sabemos qual é, pode ser UPA, pode ser Consulpan, pode ser Cetred, pode ser infinidade de bancas. Nós montamos dentro de um padrão, beleza? Curso de Nova Olinda já está acontecendo, nós já temos uma turma formada, mas quem tiver interesse aí, já tiver inscrito no concurso, ainda dá tempo de ingressar. A banca é diferente, essa daqui, a banca é a UPA, a pegada é outra, ela tem um programa muito elástico, com uma vantagem, ela não cobra lei orgânica do município. Aí nós temos aqui Morada Nova, concurso, a realização do concurso foi adiada para março do ano que vem, né? As inscrições foram reabertas, então se alguém tiver interesse aí também em participar de Morada Nova, e aqui, ó, a banca, que será a nossa banca, Consupan, tá? Português, matemática, informática e conhecimentos gerais de Morada Nova, que é um município bastante antigo, a história é muito vasta, tem muita literatura a respeito, então muita coisa tem que ser filtrada. Farias Brito já anunciou aí um possível concurso, né? Nós estamos em processo de formação de turma também, e todas as nossas turmas, independente da banca, se é Consupan, se é UPA, se é CETRED, se é uma outra banca de caráter regional, nacional, como a IBFC, que realizou agora Correios, as nossas aulas, nosso ritmo de trabalho é assim: vídeo aula, apostila, simulado, revisão final e grupo do WhatsApp. Ah, tive uma divergência, teve a aula, teve uma divergência, eu não consegui tirar minha dúvida na hora, a aula acabou e tal, nós não conseguimos tirar a dúvida. Não tem problema. Manda a dúvida para a coordenação, e a coordenação se encarrega de entrar em contato com o professor. Aí o professor manda áudio, manda escrito, manda PowerPoint, do jeito que for possível e pensado para você tirar a sua dúvida. Nós temos aqui também aí São Benedito, né, o processo de formação. Eusébio também já foi anunciado um novo concurso aqui na região da Grande Fortaleza. Já tem minuta do edital com o número de vagas, muitas vagas, especialmente para a área de educação. Só não se tem definido ainda a banca. A banca ainda não foi definida. Bem, se a banca não foi definida, e que disciplinas são essas? Essas disciplinas aqui são as disciplinas comuns que ocorreram nos últimos concursos do Eusébio, né? Esse ano já teve Eusébio, mas foi para um outro cargo, né? O cargo de agente de saúde e tal. E aí agora vai abrir um edital mais amplo, né? Com mais funções para a guarda municipal, para professores e assim por diante. Nós temos aqui a lista dos nossos aprovados 2024, né? Muitos primeiros lugares. Lembro bem Barro, lembro bem desse curso aqui, já estava com ele, já estou no IB há 3, vai fazer 4 anos de IB, eu estou à frente de conhecimentos gerais e atualidades para as aulas remotas, para as aulas online. Nós tivemos aqui aprovados, em primeiro lugar também em Jaguaretama, em Apuiarés, primeiro lugar muito recente agora,
Pindoretama. Pindoretama, salvo engano, se a minha memória não me prega peças, Consupan. Consupan em Pindoretama, nós tivemos aí boas aprovações. Não apenas a sua prova de nível superior, não. Ó. Nível superior para professor de ciências, nível técnico, técnico de enfermagem, tá? Nós tivemos aqui fundamental e médio para Granja, primeiro lugar também para Granja, tá? Ou seja, não é só um nível, não é só superior que nós aprovamos. Superior, fundamental e médio, todas as frentes. Aqui nós tivemos aprovados também em Granja 2023. Este aqui foi Granja em 2024. Granja 2023. Tivemos mais aprovados em Abaiara, também trabalhei nesse concurso. Em Iguatu, questões mal elaboradas, mal feitas pela banca. Em Iguatu, nós interpomos recurso, né? E aí o recurso foi aceito e os nossos alunos foram beneficiados com esse recurso. O IB existe fisicamente, está aqui a sede do IB, onde nós realizamos nossos aulões, tá? Esse aulão aqui especificamente foi para PM 2025, se você tem idade, tem interesse, tá para sair aí também cursos de PM, Corpo de Bombeiros, CFO, aqui o chefe, né? E aqui o nosso professor, também parceiro, professor Rafael Rocha, né? Trabalha aí, vez por outra, passei pelo CRAP, dá uma palha, trabalha com a gente aí também no IB, beleza? E aqui a nossa lista de aprovados. Pindoretama, Granja, Jaguaretama, Barra, Uruoca, Mombaça, Jijoca de Jericoacoara, que eu lembro bem, que foi muito recente, nós tivemos uma particularidade, né? No nosso simulado e no nosso aulão de véspera, na revisão final, tinha uma questão, né, da prova, exatamente, parece que tivesse foi copiar a nossa questão, que era perguntando o nome do Aeroporto Internacional de Jijoca de Jericoacoara. Nós tínhamos colocado no nosso simulado, tínhamos colocado no nosso aula de revisão e caiu ipsilíteres, caiu do jeito que estava no nosso simulado na prova. Isso é só um exemplo do que nós trabalhamos em Jijoca de Jericoacoara. Mas essa frequência, ela aconteceu em todos os outros cursos. Tá? Isso é estatística, isso é conhecer a banca, e isso é resolver uma quantidade considerável de questões. Aqui, a imagem do professor Branco, né, como vai funcionar o nosso curso, está aqui, ó, com Supan e não UPA, aula ao vivo, vai ficar gravada, tira dúvida, caderno de questões por disciplina, grupo de WhatsApp e material em PDF, tá? Toda aula tem um e-book, toda aula tem um e-book, toda aula tem um e-book. Tradicionalmente, o e-book segue sem gabarito. Por quê? Porque nós aí resolvemos as questões na aula e, posteriormente, a coordenação envia o e-book, uma outra versão de e-book com gabarito, né? Se tiver alguma incorreção, alguma imperfeição, nós já corrigimos na aula e já segue para os nossos alunos, né? Simulados, toda a vida que nós fazemos os simulados são autorais, né? No meu caso, particularmente, sempre são autorais. Você dificilmente vai encontrar uma questão de simulado, né, na internet, não vai. As questões são criadas. Até o texto da questão é criada. Item a item é criado. Eu mesmo digito essas questões, passo por um processo de correção. É um trabalho feito a 4 mãos, 6 mãos, 8 mãos, para que chegue no simulado perfeito, redondo, né? Revisão final também, que antecede aí a nossa prova, né? Para dar mais segurança ao nosso aluno. Não deu certo. Dessa vez eu não entrei por um motivo qualquer. Bem, você vai ter acesso à plataforma durante um ano. Mas aí daqui a um ano eu não sei se eu vou usar esse conteúdo. Claro que vai ter língua portuguesa, vai ter outros conteúdos.
e você vai ter disponível o ano inteiro. Então, todo e qualquer concurso que possa acontecer, tirando os caracteres, as caracteres regionais, você vai usar a pluralidade desse material. Nós temos aqui as nossas apostilas, duas como exemplo, né? Português e didática, para quem é da área de educação, didática tem derrubado muita gente, e português nem se fala. Nós temos também aqui um caderno só focado nas últimas provas da Consulpan dos dois últimos anos, 2024 e 2023. Não é pouca coisa. A Consulpan fez muito concurso, não só no Ceará, dentro e fora do Ceará. Português e matemática. E aqui no finalzinho, né, o nosso contato para a nossa central de vendas, para quem ainda não se matriculou no nosso curso de Chorozinho, tranquilo? E aqui no finalzinho, aí o link, né, a informação prontinho e a revisão final que geralmente acontece quando nós temos aqui o nosso Instituto Consulpan. É o que ele comumente cobra. No nosso caso, vai cobrar também aí a questão dos conhecimentos regionais, tranquilo? Vou só voltar aqui para vocês. Vou voltar aqui para vocês. Sair daqui, prontinho, já saí. Cartei, voltando para vocês agora. Perfeito, opa, já tem uma mensagem aqui. Boa noite, Edilane. Prontinho, nós demos aí um zoom do que é o IB concurso, né? E agora nós vamos trabalhar a nossa aula de hoje propriamente dita, né? Vamos começar com os conhecimentos regionais do município de Chorozinho. É um município muito, 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 muito recente. Quando eu digo recente, do processo de formação política. Ele é bem mais antigo do que o que a gente, de fato, imagina. Tranquilo? Então, vou abrir aqui o meu PowerPoint da nossa aula de hoje para a gente começar a nossa aula. Afinal de contas, não é só informação, não é só venda, né? A gente tem aqui um trabalho a ser feito com vocês. Então, prontinho. Está todo mundo visualizando? Prontinho. Acredito que está todo mundo visualizando aí, tá? Para começar a falar sobre a história de Chorozinho, eu olhando o material aí da concorrência, materiais variados, né? A gente olha sempre e tal, tem muita coisa da Wikipédia, tem muita coisa de IBGE, tem muita coisa do site da prefeitura, e muita coisa do site da prefeitura está desatualizadíssimo, tem informações de 2005, de 2010 que estão lá no site da prefeitura, não sei quem organiza essa questão da prefeitura, né? Mas aí não é um problema nosso. Nosso problema é aprová-los. Isso é um problema nosso. Por quê? Porque a banca ela não vai pegar, não vai coletar essas informações ultrapassadas. A banca ela vai trabalhar tradicionalmente com três linhas de informação. O IBGE, que é de caráter federal, ela vai trabalhar com as informações do IPES, Instituto de Pesquisa do Estado do Ceará, que é estadual, e vai trabalhar muito comumente com o site da prefeitura. Ou seja, três esferas: federal, estadual e local. E se vocês já acessaram o site da prefeitura em algum momento, vocês viram, por exemplo, que essa informação não está disponível lá. Não está disponível lá. É um trabalho de pesquisa, né, do livro do Raimundo Girão, de história do Ceará, de blogs que a gente vai, pega, copia, compara, né, para chegar com a informação precisa e exata para o nosso concurso. Tranquilo? Primeiramente, você está vendo aqui um mapa das comunidades indígenas, dos povos originários que habitavam o Ceará. Para começar bem, nós vamos dividir os grupos indígenas ou povos originários do Ceará em dois momentos. Esses do litoral e esses do interior. Certinho? Os do litoral eram identificados comumente pelas etnias tupis.
E os do interior eram genericamente identificados como tapuias. Não preciso dizer que os índios ou indígenas, para ser politicamente correto, do litoral não se bicavam, não se davam bem com os indígenas ou povos originários do interior. Isso era fato, foi notório e conhecido. No entanto, a história do Ceará, ela começa com um delay, ela começa com um atraso de 103 anos aproximadamente. Enquanto a história do Brasil, a descoberta ou a grande invasão do Brasil, começa entre 1500 e 1530, quando começa o processo de colonização propriamente dito, tá? A história do Ceará, ela vai começar oficialmente em 1603, quando os portugueses objetivavam expulsar os franceses aqui, dessa região da Ibiapaba. Tá? Então, a partir de 1603, ou seja, início do século XVII, quando é que começa o século XVII? 1601. Quando é que ele termina? 1700. Tá? O século começa em 1 e termina em 00. Toda vida que a dezena final desse século terminar em 00, ele vai ter a dezena inicial como nome. Tá? Século 17. Ó. Terminou diferente de 0. Eu acrescento uma unidade. Por exemplo, 1803. Diferente do 0, acrescento 1, século 19. Quando é que termina o século 19? Em 1900. Certinho? Por isso, né, vocês recordam aí que nos anos 2000, gerou aquela confusão, né? Se 2000 era século 20 ou era século 21. 2000 era século 20, era o último ano do século 20. A ocupação da região que hoje nós conhecemos como Chorozinho vai começar aqui no final do século 17, ó, 1680, com a chegada de dois vaqueiros, Estevão Velho de Moura e Manuel da Costa, né, que foram imbuídos e vieram juntos com o padre Francisco da Costa Travasso. Porque nesse período, no Ceará, ainda existia o processo de instalação de aldeamentos, aldeias artificiais, que objetivavam principalmente a catequese dos indígenas. E os indígenas que ocupavam aquela região particularmente eram esses, ó, destacando aí os paiacus, destacando os genipapo canidé, também se destacavam nessa região. Tá? Três grupos indígenas de maior destaque: paiacus, genipapos e canidés. Você está observando que eram indígenas ou povos originários interioranos, que no litoral nós vamos ter o domínio dos tremembés, dos potiguaras, depois dos almofalas, que eram tipicamente do interior. Esses aldeamentos objetivavam pacificar o indígena. Um indígena pacificado não entraria em guerra aí com os colonos. Claro que nesse processo de pacificação, a cultura indígena foi massacrada. Os próprios indígenas foram massacrados e os paiacus foram os que ofereceram a maior resistência, criando a chamada Confederação dos Bárbaros. Tá? Por conta disso, a região ocupada, né, tinha aí os povos originários. Genipapo, que eu coloquei com J, os canidés, os xoró e os quesito. Quatro grupos indígenas que ocupavam a região do rio Choró. Você vai ver aqui, por exemplo, que uma quantidade considerável de indígenas ocupavam o rio Jaguaribe. Né? E você vai observar, ó, que onde existia água, existia ocupação indígena.
por questões um tanto quanto óbvias, né? Sem água, sem vida. E bem aqui assim, você vai perceber que o Choró e os indígenas paiacus. Tranquilo? Deixa eu sair daqui e voltar para vocês, ver se existe alguma dúvida. Não existindo, nós aceleramos. Tranquilo? Até aqui tudo de boa, nenhum problema. Mantemos o ritmo, aceleramos, desaceleramos. Mantemos o ritmo, então. Perfeito, tá? Ó, povos indígenas, povos originários. Por que eu estou colocando agora povos originários? Porque é o termo politicamente correto. Pode ser que na nossa prova apareçam indígenas, até mesmo índios, é mais comum, é mais usual se usar o termo índio, mas pode aparecer lá na prova, então 4 grupos se destacam aí. Quesito, Xoró, Genipapo e Canidé. Tá? Às vezes aparece junto, Genipapo e Canidé. Não tem nenhum problema. Tá? Contra a desinformação, bibliografia e informação. Então, vamos acelerar o nosso processo, e tem umas questões também para resolver. Né? Não existe aula sem resolução de questões. Né? Essa é a lei. Vamos lá. De 1680, ali pelo século XIX, perdão, século XVII, a região basicamente ficou entregue às baratas. No século XVII, foi instalada a missão dos paiacus. Só que essa missão dos paiacus, na verdade, era na região que nós conhecíamos como Guarani. Essa região do Guarani é, a bem da verdade, um município que hoje nós conhecemos como Pacajus, de onde o município de sozinho vai se emancipar ao longo da década de 60 e depois ao longo da década de 80. Tranquilo? Então, se aparecer na nossa prova lá, missão dos paiacus, é porque existiam 2 missões instaladas aí. Na terra onde temos Pacajus hoje, nós tínhamos o tal do Monte Mó Velho. E em Baturité, Monte Mó Novo, ok? E foi nessa missão aqui, ó, missão dos paiacus, que vai gerar o primeiro núcleo de ocupação do que seria o município de Chorozinho, tranquilo? Claro, em 1720, por decreto do senhor Marquês de Pombal, todos os jesuítas são forçados, são expulsos do Brasil. E aí, com a expulsão desses jesuítas, o que é que acontece? O trabalho das missões também passa a ser prejudicado, né? Passa a ser dificultado. E aí, a região onde hoje nós temos Chorozinho cai em esquecimento. Só voltando a ter importância nesse período aqui, ó, entre 32 e 34, certinho? Que é quando ocorrerá a construção da ponte sobre o rio Toró. Mas deixa eu contextualizar para vocês o que foi esse período de 32 a 34, tá? Foge um pouquinho ao aspecto regional. Vamos lá. O que é que acontece? Entre 1930 até 1945, aproximadamente, nós tivemos ali o governo do senhor Getúlio Dornelles Vargas. Né? Vargas dá um golpe no Brasil, troca todos os governantes por intendentes, homens de sua confiança. E dentro desse período, entre 32 e 34, vai acontecer uma seca terrível no Nordeste inteiro. O Ceará perdeu consideravelmente parte da sua população nessa seca. Nesse período de seca, entre 32 e 34, o que é que ocorreu? Aconteceu a criação de campos de concentração. Cuidado, não eram campos de extermínio,
eram campos de concentração. Tá? Os flagelados da seca tentavam chegar nas estações de trem, Baturité, Fortaleza e assim por diante, e eram conduzidos a campos de trabalho, sendo que existiram 8 campos no Ceará, sendo 2 em Fortaleza. Então, esse povo, os campos de trabalho, precisavam trabalhar. Né? E por conta disso, surge aí o IFOX, Interventoria Federal de Obras contra a Seca, e depois se será denominado de DENOX, Departamento Nacional de Obras contra a Seca. Nessa transição, há a construção sobre o Rio Choró, usando que mão de obra? A mão de obra dos flagelados da seca. Por isso, o processo de construção e ocupação da área onde hoje nós temos Chorozinho, ele vai se efetivar a partir da década de 30, entre 32, 34 até 38, tá? Não se preocupe em decorar o período, a data. Ah, foi 32, foi 34. Não. Só o período entre 32 e 38, a região começa a ser ocupada. Tranquilo? Vamos voltar aqui para o nosso PowerPoint para dinamizar a nossa aula. Prontinho, cadê? Estamos aqui. Olha só, está passando por isso. Aí, por conta disso, a primeira denominação, o primeiro nome que o Chorozinho vai receber, nessa ordem, é aqui, ó. Currais, depois currais novos, depois currais velhos, e somente em 38 vai receber a denominação de Chorozinho. Certinho? Provavelmente, quando vocês buscarem essa mesma informação na internet, você vai ver um problema no que se refere à etimologia, né? A origem do nome do município. O IPES, Instituto de Pesquisa Estatística do Ceará, diz que Chorozinho é uma diminuição do nome do rio Choró, né? E aí vai significar ave ou vai significar pequena lente, certinho? Essa é a denominação mais comum. Pode ser que na nossa prova ela adote lá só que Chorozinho é o diminutivo do rio Choró. Nos dois casos, as informações estão corretas, mas aí, se cair na nossa prova, nós teremos contradição de informação, que é necessário a interposição de um recurso. Tranquilo? Então, em 38 é que vai surgir a denominação Chorozinho por conta da interligação da BR-116. A BR-116 ela começa no Ceará e vai terminar em Jaguarão, lá no Rio Grande do Sul. Literalmente, ela corta todo o Nordeste, atravessa o Sudeste, atravessa o Sul e termina na cidade que é anterior ao país chamado Uruguai. Certinho? Por conta da ocupação, da instalação desse acampamento de trabalhadores e engenheiros, né, ainda, mesmo na década de 30, mesmo mais recentemente, nós temos ainda a presença muito forte do catolicismo no Ceará, embora o Ceará seja o terceiro estado com maior número de católicos. Né? O Piauí nos supera, Maranhão também nos supera em número de católicos. Mas a tradição portuguesa determinava, né, desde o processo de descoberta, desde a chegada portuguesa ao Brasil, que fosse erigido, fosse erguido uma capela, uma casa de oração, era necessário aí, né, se erigir considerando o santo, né, o santo do dia, sempre, né? Sempre o santo do dia. Então, nesse contexto, vai se criar aí, entre outras coisas, uma capela em homenagem a Santa Teresinha, tá? E aí tem um negócio engraçado, porque Santa Teresinha, você vai ver tanto escrito
com S quanto vai estar escrito com Z, certinho? Essa daqui é Santa Teresinha do Menino Jesus, certinho? Uma das funções dessa santa, né, que aí está vinculada a 1º de outubro, é a proteção da infância, né, o patrona da infância. Talvez por isso a denominação Santa Teresinha de Menino Jesus, em 1935. Em 1935, a denominação ainda era Currais Velhos. Só em 38 é que vai aparecer a denominação e a mudança de Currais Velhos para Chorozinho. E aqui uma imagem está disponível lá no IBGE, né, da imagem da capela na década de 40, 1940, uma imagem retratando a capela de Santa Teresinha do Menino Jesus. Tranquilo? Deixa eu voltar aí para vocês, ver se existe alguma dúvida. Se não, nós avançamos para as nossas questões. Daqui a pouco. Tranquilo até aqui? Tudo de boa? Aceleramos, desaceleramos, mantemos o ritmo. Molhar o bico aqui, senão a garganta reapifa, né? Amanhã é Réveillon, para quem vai comemorar Réveillon, né? Eu não, eu ainda tenho trabalho aqui até umas horas. Então, mantemos o ritmo, tudo de boa, né? Então, vamos lá. Nós vimos aí processo de colonização, ocupação do Rio Choró, as figuras que foram importantes no início do processo, o motivo pelo qual Choró vai originar Chorozinho, a importância da BR-116. A BR-116 ela é uma BR latitudinal. Quando se fala em BR latitudinal, nós estamos referindo, por favor, desliguem os microfones, porque tem que estar ao vivo, e aí, eventualmente, sai alguma coisa de casa. A nossa BR começa em Fortaleza e termina em Jaguarão, ou seja, latitudinal, ela vai de norte até o sul. Nós temos também no Brasil as BRs longitudinais, as que vão de leste a oeste, como a BR-222. No nosso caso, a BR de importância 116. Tranquilo? Vamos voltar aqui para o nosso PowerPoint. Prontinho. Nós temos aqui agora um dos assuntos, perdão, avancei muito. Um dos assuntos que é muito cobrado, tá? É muito cobrado. Consulpan, se depois vocês tiverem acesso às provas da Consulpan, você vai observar que nós temos uma quantidade enorme de questões da Consulpan muito parecidas. Uma das questões muito cobradas é sobre isso aqui, ó. Que a bandeira e o hino. Algumas leis municipais também não só definem o brasão, como se dão ao trabalho de explicar as figuras que aparecem no brasão. Por exemplo, nós vamos ter aqui no nosso brasão o sol, a atividade agrícola do município, a cajucultura, juntamente com Pacajus, e aqui a atividade fabril, né? O processo de industrialização que começou ali na década de 80. Década de 80 se intensificou a industrialização no Ceará, dentro do governo Tasso de Gereissati, o que beneficiou Horizonte, beneficiou Pacajus e beneficiou também Chorozinho. Então, está lá no brasão do município, os símbolos municipais. Tem também a Lei de Emancipação, 11.305, nome do município e a data da emancipação. Muita calma nesta hora. Cuidado. Embora o município tenha se emancipado em 87, ele passa a existir juridicamente, de fato, em 89.
quando vai acontecer a primeira eleição, ok? Que aí os aspectos políticos do município é tema de outra aula, mas só para você não misturar as duas coisas. Emancipação é em 87 e a primeira eleição só vai acontecer em 1989, tá? Tanto é que só depois, em 91, serão criados esses distritos, ó. Campestre, Cedro, Patos Liberados, Timbalvo dos Marinheiros e Triângulo. Todos esses aqui são de 91. O distrito de Chorozinho é de 1987. Então, qual é o distrito mais antigo? A sede, Chorozinho. Tá? E aqui a explicação da etimologia mais comumente aceita. Ave ou pequena lente no sopé da encosta. Nós temos aqui o hino municipal de Chorozinho, também é muito cobrado. Lembro que já houve uma vez que essa banca ela colocou um trecho do hino, né, e pedia para o candidato, solicitava para o candidato completar o trecho desse hino. Né? Isso acontece com alguma frequência. E aí é importante você lembrar do hino, né? Aqui, ó, mesmo criador da melodia e da letra, Francisco Marcos Almeida, e aí, ao longo do hino, ele cita a posição geográfica, as margens do rio Choró, né? Aí fala, inclusive, da formação geológica, que é a formação barreira, né? Aí fala da questão da fé ali frequente, né? Tá tudo retratado muito, né? Opa, alguém mandou uma mensagem aí, deixa eu ver. Deixa eu voltar aqui, que alguém mandou uma mensagem no chat. E... Sim, Edilane, foi Horizonte e Pindoretama, trechos do hino. Só que no caso de Horizonte, nós tivemos um problema na prova, né? Já que você tocou no assunto. Aconteceram 3 provas em Horizonte, nível médio e fundamental e nível superior. E as provas de nível fundamental e de nível médio e técnico aconteceram antes da prova de nível superior. E de uma prova para outra, a banca repetiu questões. Repetiu questões. Essa foi uma falha grave dela, a repetição de questões. Eu lembro porque nós montamos um curso e eu fiz 150, 180 questões só focado em horizonte. Era um curso só focado em horizonte no final de semana para professores. E aí as questões da prova estavam lá. Resolveu 180 questões. Extremamente cansativo. Era sábado e domingo, muito cansativo. É comum, sim, que a banca faça isso, né? De que ela coloque ali o trecho do hino, coloque o autor do hino, coloque uma particularidade da cidade. Por exemplo, em 1980, nós tivemos um terremoto, um tremor de terra na região de Pacajus, que atingiu também o Horizonte. Isso, inclusive, modificou o processo de construção da capela em 84, né? Antes mesmo da emancipação do município. Tá? Então, essas particularidades, a banca muito comumente cobra, especialmente a nossa banca, que é a Consulpan. Tranquilo? Deixa eu voltar aqui para a nossa apresentação. Esse estoura o nosso tempo e a gente não resolve as questões. Tá? Inclusive, eu fiz uma modificação, gente. As nossas questões lá do e-book são 20 questões. 20, certinho? Mas raramente eu consigo resolver essas 20 questões no nosso tempo hábil. Então, o que é que eu fiz? Eu coloquei 5 questões de história e 5 questões de geografia no nosso material. E aí, pós-aula, segue o e-book com as 20 questões aí em ordem corretinha, com o gabarito. Beleza? Bora lá. Casca de banana. Antes mesmo do município de Horizonte, do que seria o município de Horizonte, e posteriormente do que seria o município de Chorozinho existir, de estar vinculado a Pacajus, o município está vinculado a Pacatuba.
Ó, o Rais Velhos, certinho, esteve vinculado a Pacatuba. Depois, em 37, é que Currais Velhos vai passar a vincular-se ao município de Guarani, tá? Um dos nomes originários de Pacajus. Então, se cair lá na prova, qual foi o primeiro município que Chorozinho esteve vinculado? Se tiver a opção de Pacatuba, você vai assinalar Pacatuba. Se tiver a opção de Pacajus, você assinala Pacajus, mas já se prepare, porque é muito provavelmente algum aluno vai entrar com recurso. Por quê? Porque em 33, mais velhos estavam vinculados a Pacatuba. Em 38, o Raiz Velhos vai trocar a denominação devido à lei estadual número 448, de 20 de dezembro de 38. Então, muito cuidado quando aparecer isso. Isso é a evolução política territorial do município. Tá? No dia 13 de março de 87, né, isso já tinha acontecido em 63 e depois aconteceu em 67. O que aconteceu? Em 63, Chorozinho se emancipa de Pacajus. Mas aí começa a ditadura militar, em 64. E aí extingue de novo o município. Em 67, o município é extinto. E aí volta à condição de distrito e vai ficar na condição de distrito de Pacajus até 87. Em 87, ó, a lei número 11.305, no dia 13 de março de 87, que inclusive, volta aqui um pouquinho, ó, bem aqui assim, ó, tá no brasão, ó, tá no brasão municipal, a lei, o nome do município e a data, ok? Se emancipa. E aí ele é instalado, de fato, juridicamente, porque o município é uma pessoa jurídica, em 1989. Emancipação do município, 1987. 1987. Tá? Instalação, oficialização, eleição, 1989. E somente em 91, pela Lei Municipal 56, agora não mais depende das leis estaduais ou federais, é que são estabelecidos os distritos. Campestre, Cedro, Patos Liberatos, Timbaúba dos Marinheiros e Triângulo. Ok? E aí, uma característica geográfica que talvez a nossa concorrência é muito provável. Pelo material que eu dei uma olhada aí e tal, não querendo falar mal dos materiais, mas pelo material que eu andei olhando, eu acho que essa informação não está por lá. Por exemplo, o município de Chorozinho aumentou a sua área de 2010 para 2023. Em 2010, era 278. 2023, 2024, aí pulou para 296. Certinho? Opa, mas por que é que isso aí aconteceu? Bem, o estado do Ceará ele ficou menor 25 quilômetros. Né? O IBGE fez um ajuste dos limites. Estado faz limite, faz divisa, município, bairro, distrito faz limites. Certinho? Então, na divisa com o Piauí, que é uma questão jurídica que nós temos há mais de 300 anos, o Ceará teve uma redução de 28, 29 quilômetros. E alguns municípios ganharam área e outros municípios perderam área. Chorozinho foi um dos municípios que ganhou área. Ele pulou de 278 para 296. Se e somente se a prova, está chegando aí a nossa prova daqui a pouco, prova e aprovação, tiver lá como referência 2010, aí a área do município é 278. Se
ele tiver como referência o censo de 2022, ou a de 2023, é 296. Cuidado. Por quê? Porque comumente na prova aparece aproximadamente. Aproximadamente. Por que é que eu coloco isso? Eu não sei qual é o material que está sendo produzido no mercado. Eu tenho muito medo, muito receio com isso, porque muitos dos nossos alunos já compraram materiais por fora e tal, e tiveram um problema com informações desatualizadas, inclusive do site da prefeitura. Né? Essa mudança de 278 para 296 é importante. É importante porque isso altera a área municipal. E se altera a área municipal, pode alterar, entre outras coisas, a densidade demográfica do município, a quantidade de habitantes por quilômetro quadrado. Tranquilo? Vem comigo, vamos lá. Acelerar aqui, está quase chegando no nosso horário, para não ficar cansativo para vocês. Sim. Ó, nós temos aqui as mudanças geográficas do nosso município, né? Primeiro, você vai ver onde ele está inserido. Está inserido aqui na região chamada Grande Fortaleza. Anteriormente era RMF, mas desde 2016 o termo correto é Grande Fortaleza, que por sinal perdeu área. Era 313, agora está com 312 quilômetros. Tá? O nosso município de Chorozinho, ele está dentro da chamada depressão sertaneja. Ele está espremido entre o litoral e o sertão, a 48 metros acima do nível do mar, e aqui a área oficial do IBGE, 296,43. Reza a lenda que ele está apenas a 62 quilômetros da capital. Certinho? Ah, eu acho que não é isso não, mas isso aqui é em linha reta. Só que nós não temos uma estrada em linha reta de Chorozinho até Fortaleza. Né? Se fosse em linha reta, seria apenas 62 quilômetros. Né? Só que quando você considera a curvatura, o tempo, a qualidade das estradas, aí é uma outra pegada, é uma outra situação. Certo? Mas isso são dados oficiais do IPES. Quando se fala de IPES e fala de IBGE, outro assunto que é muito comumente cobrado, é isso aqui, ó. Mesorregião, microrregião, região intermediária e região imediata. Moleza para você lembrar, tá? Microrregião de Chorozinho, o próprio Chorozinho. Tanto a região imediata quanto a região intermediária é uma só, Fortaleza. Então, qual é a mesorregião que Chorozinho está localizado? No norte cearense. Por que no norte cearense? Se você recordar aqui do mapa do Ceará, fazer bem aqui no canto, ó. Mapa do Ceará, enfim, mal feito mesmo. Aqui nós vamos ter o litoral, Chorozinho está para cá, ou seja, no norte. Se tivesse mais para cá seria o Cariri. Para cá nós teríamos a Ibiapaba. E para cá nós teríamos o Apodi. Então, no norte cearense é a nossa mesorregião. A microrregião é o próprio município, intermediária e imediata, a cidade de Fortaleza. Certinho? E aqui, os municípios que fazem limites, limítrofes ao município de Sorozinho. Certinho? Olhei isso aqui, né, eu fui lá no IPES. Engraçado, esse mapa é o mapa do IPES. E no IPES não aparecia Aracoiaba como fazendo limites com Chorozinho. Ou seja, um erro de grafia dentro do próprio IPES. Isso também pode acontecer. E aí eu fui lá, peguei as informações das mudanças territoriais e Aracoiaba continua fazendo limite com Chorozinho, até a última instância. Pode mudar ano que vem,
mas até a última informação do IPES permanece lá. Só não estava disponível na página em que eu peguei a informação. Então, vamos lá. Ao norte, nós vamos ter aqui os limites de Pacajus. Nós vamos ter ao sul Cascavel e Ocara. Eu vou já explicar uma coisa. Quando acontece um mapa desse, acaba trazendo um prejuízo, né? A leste, nós vamos ter também Cascavel. E a oeste, nós vamos ter o Acarape, nós vamos ter o município de Parreira e o município de Arapoiaba. No entanto, é muito comum que a banca, por pura safadeza, traga uma denominação assim, ó, norte, sul, leste, oeste. E ela considere isso aqui, ó. Perdão, aqui é nordeste, eu corrijo isso aqui no sudeste. Deixa eu fazer aqui de novo. Norte, sul, leste, oeste. Para cá, sudeste. De novo. E sudeste o quê? Nordeste. Pronto. Colocar aqui com a minha caneta. Para cá, nordeste. Para cá, sudeste. Para cá, sudoeste. E para cá, noroeste. Ela pode perfeitamente colocar isso. Qual é o distrito que está na porção nordeste da sede? Patos do Liberato. Qual é o distrito que está na porção sudeste da sede? Cedro. E assim sucessivamente. Qual é o distrito que se localiza mais ao sul do município? Timbaúba dos Marinheiros. E assim sucessivamente, tá? É comum que a banca coloque essa armadilha, essa esparrela para os nossos concurseiros. Certinho? Aqui nós vamos ter que o município está dentro da depressão sertaneja, né? A depressão sertaneja ela tem uma característica, ela vai ter rochas sedimentares e vai ter essas cruzes aqui, que são as rochas cristalinas. Tá? Por isso, é comum na nossa depressão sertaneja nós encontrarmos picos, serras, tá? E elevações. Esse aqui é o perfil da depressão sertaneja do Ceará, saindo da região do Jaguaribe até o Acaraú, ou seja, vai de leste até oeste. O município de Chorozinho está dentro dessa área, a área de formação de depressão sertaneja. Toda vida que eu falar em depressão sertaneja, tá? E se você ouvir o termo maciço, maciço conhecido como maciço do Baturité, então você vai lembrar que maciço é uma área elevada em meio à área rebaixada. O caso de Chorozinho está na área rebaixada. E, apesar de estar a 60 quilômetros do litoral, tá, o município também é influenciado pelo chamado tabuleiro, que é uma formação assim, ó, mais achatada, mais distante do litoral. É o chamado tabuleiro pré-litorâneo. Pré-litorâneo, formando o litoral, com a formação sedimentar, chamada de formação barreiras. Caiu esse mesmo assunto lá na nossa prova do município de Horizonte, perguntando a formação sedimentar do município de Horizonte. Tranquilo, gente, até aqui? Tudo na paz? Já podemos acelerar para começar a resolver as nossas questões? Certinho? Como eu disse, eu coloquei 5 questões de geografia, 5 questões de história, e aí no nosso e-book está lá as 20 questões na ordem correta e com gabarito. Pós-aula e a coordenação manda para vocês o e-book com gabarito. Eu sempre mando sem gabarito,
que eu resolvo as questões na nossa sala de aula. Tranquilo? Então, eu vou só concluir esse assunto e vamos entrar nas nossas questões. Prontinho, deixa só o meu adulto aqui aparecer. Pronto. Vamos lá. Nosso clima na região, né, sabendo que é um clima seco, ó. Essas barras vão indicar a quantidade de chuvas. Então, olha a quantidade de dias que não choveu, ó. Então, o clima da região é tropical, semiárido, brando. Não tem como você se enganar. Professor da disciplina, tá? O que é que marca o tropical semiárido? Chuvas irregulares. O que são chuvas irregulares? É para mais ou é para menos? Tanto pode ser para mais quanto pode ser para menos. Comumente é para menos. E esse período chuvoso, ele vai ocorrer, tá? Aqui, ó, no verão e no outono. O nosso verão começou no dia 21 de dezembro. E o nosso outono começa ali no dia 23 de março. Quando está chovendo para o nordestino, é inverno. Mas, na verdade, é o período de verão. E a quantidade de chuvas é relativamente baixa. Por quê? Porque é o domínio semiárido. Chuvas irregulares. Não existe essa história de quadra chuvosa, perdão, de quadra invernosa. O termo correto é quadra chuvosa. Nunca quadra invernosa. Ó. Nossa média de chuvas históricas. Né? Nós temos aí uma vegetação típica, mas nós temos um bioma também. O bioma presente no município é o bioma da Caatinga. Não confundir só com a vegetação. A vegetação tem duas. Nós vamos ter ali a Caatinga, com destaque, e também o complexo vegetacional litorâneo. Como assim complexo vegetacional litorâneo, se o município está tão distante do litoral? É justamente por isso. O município ele vai ter espécies de transição, espécies que são da Caatinga, espécies que são do Cerrado e espécies que são do litoral. Tá? Aqui, ó, Caatinga, Cerrado e litoral. Exemplo de uma espécie típica do Cerrado, a árvore símbolo do Brasil, o ipê. Chorozinho tem ipê. Então, tem uma árvore típica do Cerrado. Transições, tá? Caatinga, pau d'arco, pau violeta, mandacaru, xique-xique, Padre São Jorge, babosa, tudo isso é da Caatinga. Né? Então, são as espécies de transição entre vários ambientes vegetais. No entanto, se aparecer o termo bioma, é Caatinga, que é o bioma predominante do estado do Ceará. E aí nós vamos ter, fechando, o rio Choró. O rio Choró nasce distante, ó. O Choró nasce distante pra caramba e vai atravessando um monte de municípios, entre eles o município de Chorozinho, né? Nasce aqui na Serra do Teixeira e vai terminar lá em Cascavel. E, ó, os limites do rio Choró, Cascavel e Beberibe, ou seja, ele vai se deslocar sempre do ponto mais alto para o ponto mais baixo, característica de todo e qualquer rio. Vai do ponto mais alto para o ponto mais baixo, né? Atravessa o município de Chorozinho e compõe a bacia hidrográfica da região metropolitana. Aqui, ó, bacia hidrográfica da região metropolitana. Fortaleza, Calcaia, Maracanã, Pacatuba, certinho. Se na prova cair, qual o principal rio de Chorozinho? O Rio Choró. Qual a bacia hidrográfica que o município está inserido? Bacia hidrográfica metropolitana. E aqui, um assunto mais suave, mas não menos importante,
que a população de Chorozinho em 2022 era 20 mil habitantes. Em 2024, aumentou alguma coisa, tá? Aumentou aí 600 pessoas, 20.163, 20.763, com uma diferença. Chorozinho é um dos poucos municípios do Brasil, né, e do mundo, talvez, em que o número de homens é maior do que o número de mulheres. O número de homens, 10.103. O número de mulheres, 10.060. Ao contrário do que a gente possa imaginar, a população de Chorozinho não é nova, não é jovem. Ela é predominantemente adulta, tá? Isso aí são dados oficiais do IBGE. Então, a população lá é predominantemente masculina, adulta e urbana. A maior parte da população se declara morando na área urbana, certinho? E por conta disso, essa diferença. Você vai ver também que há um número considerável de jovens e idosos. Olha só a população jovem. A população jovem é mais ou menos 22% da população. E a população idosa, mais de 10% da população. 10% da população é idosa, 20% da população é jovem, de 0 a 14 anos. Então, a maior parte da população é a população adulta. E aí vem uma questão, que é a questão étnica. Vou até perguntar isso para vocês, rapidinho aqui, sair do meu PowerPoint e perguntar para vocês. Gente, no edital de vocês, tem sistema de cotas? Ou só tem vagas para PCD? Esse que leram o edital, estão com o edital na mão. Tem sistema de cotas ou só PCD, pessoa com deficiência? Hein? Alguém sabe? Por que eu estou perguntando isso? Porque em 2010 foi estabelecido uma coisa chamada Estatuto da Igualdade Racial. Em 2012, foi estabelecido o sistema de cotas para a educação pública. E em 2014, um sistema de cotas para concurso público. O sistema de cotas para concurso público só tinha validade de 10 anos, então ele prescreveu em 2024. Foi prorrogado para mais 10 anos, até 2034, e foi ampliado de 20% para 30%. Tá? Então, se você se inscreveu, dê uma olhadinha se o seu concurso tem aí ou não um sistema de cotas. Por que eu estou dando ênfase nisso? Porque no Brasil, o indivíduo é pardo, negro ou afrodescendente, mediante uma situação chamada de autodeclaração. Não precisa ter o biotipo de negro e pardo. Ele pode se autodeclarar negro ou pardo. E aí, na forma da lei, ele será considerado negro ou pardo. Por isso, ó, olha aqui a divisão étnica. Tá? Porque não tem essa história de raça. Porque tem raça, cachorro, gato, papagaio, mosquito da dengue que tem raça. Ser humano tem etnia. Olha os grupos étnicos lá de Chorozinho. Tá? 5 pessoas amarelas. Essas amarelas aqui, meninos, são os asiáticos, viu? Coreanos, japoneses, chineses. Tá? Maior parte da população parda. E o que é uma população parda? População parda é aquela que não é negra, não é indígena, nem é branca. Se, no entanto, perguntarem lá qual é a população predominante será a população negra, porque a população negra é a população parda mais a população preta. Está vendo aqui que há uma separação, ó, preta e parda, ok? Se perguntarem lá, porque já perguntaram em provas, né?
Qual é a etnia predominante? A etnia predominante é parda. População predominante negra. Tranquilo? E agora sim, o nosso rol de questões. Como nós temos algum tempo, eu vou deixar a questão um minutinho para você resolver. Vejo aí a sua resposta e já entro aí com a correção, certinho? Olha a primeira questão. A toponímia e a significação de Chorozinho está associada à presença indígena nos sertões cearenses e tem seu significado comumente aceito. Prontinho? Um minutinho para você desdobrar essa questão e, na sequência, já entra com a resolução. Opa, já resolveram aqui. Deixa eu ver qual foi a resposta de vocês. Para a gente já entrar com a resolução. Cadê? Primeira questão. D de dado, D de dado, D de dado. Vamos lá. A resolução da primeira questão. E eu já vou classificando, gente, a questão se é de nível fácil, se é de nível médio, se é questão de nível difícil, para a gente saber em que pé que nós estamos, certinho? Sempre assim, para nós termos uma ideia de quanto nós estamos avançando ou não. Primeira questão é uma questão de nível fácil. Primeiro, fazenda de gado não é o significado. A fazenda de gado aqui aconteceu dentro do período da chamada civilização do couro, né? Ali pelo século XVII e século XVIII. Então, não é a significação. Riacho de Sangue, né? Se refere a outro município. Pedra de Fogo também. Então, só tem uma alternativa. Pequena ave ou pequena lente. Essa questão de nível fácil. Só que essa questão, tá? Ela está ancorada na informação do IPES. Se houver contradição de informação na prova com esse item, interposição de recurso. Olha a segunda. Originalmente, a ocupação da área onde está o município de Chorozinho esteve associada ao fato de, certinho? Originalmente, aí não é a originalmente, não, vou já corrigir para vocês, tá? Originalmente, a ocupação da área onde está o município de Chorozinho esteve associada ao fato de, ou seja, o motivo pelo qual o Chorozinho foi ocupado, diferente da primeira questão. Um minutinho para você resolver. Vamos lá, cadê as respostas que eu não estou ouvindo? A primeira todo mundo resolveu, né? Quero ver a segunda. Cadê a segunda? Segunda B de bola, B de bola. Isaías marcou B, Sérgio marcou B. Relacionada a BR-116, não vou colocar essa não. Na última vez,
A Consulpan colocou a medida. Não tem nada, essa de bujão. pronto. A última vez, a Consulpan colocou uma dessa, deu confusão lá na questão do brasão de Horizonte, se eu não me engano. Tá? Vamos lá. Segunda questão, marcaram item B, questão de nível médio. Para mim é de fácil a médio, né? Não tá muito ruim de fazer, não. Vamos lá, segunda questão. Segunda questão, tá? Elimina os absurdos, o que sobra é a nossa resposta. Se eu estou falando de originalmente, ó, o que é que não pode ser a BR? Porque é originalmente. O início do processo de colonização antes da efetivação. Então, primeiro, Ceará não tem padroeira, é padroeiro. São José, dia 19 de março, elimina essa daqui. Segundo, fazendas de gado até podia ser, só que não tem rio Banabuiú. O rio ali é o rio Choró. Descarta o item A e o item B. Ficamos com duas. A região não participou do ciclo econômico do algodão. O carro-chefe que está presente lá no brasão, inclusive, é o caju. Então, nós só temos aí o item B de bola. Vamos para a terceira. Um minutinho aí para vocês. A ocupação da área onde está inserido o município de Chorozinho está associada à expansão econômica do século XVII e início do século XVIII, destacando a presença da atividade. Aí aqui já é diferente. Bora lá, terceira. Terceira é bem boazinha. Vou voltar aí para vocês. Um minutinho. Aproveitar que eu estou voltando aqui. Corrigir a segunda. Corrigir a segunda. Cadê? Foi que colocaram na terceira. Terceira estão indo de A. Cuidado, que o diabo mora nos detalhes. Vamos lá. Agora o carro está engrossando só um pouquinho. Vamos resolver agora a terceira, rapidinho. Vamos lá para a terceira. Terceira questão. Certinho? Muita calma nesta hora. Olha a questão. Comanda a questão. A ocupação da área onde está inserido o município de Soraldinho está associada à expansão econômica no século XVII e século XVIII. Certinho? Então vamos lá. O que é que não pode ser? Algodão. A produção do algodão no Ceará, século XIX, entre 1846 e 1877. Segundo, não podia ser aprisionamento dos indígenas. Lembrem que a primeira ocupação aqui, nós tivemos o processo de catequese. Não era para aprisionar o índio, era para pacificar. É descarta e entender. Não havia nesse período uma expansão agrícola que vai fazer com que a província do Ceará, grandes áreas sejam ocupadas, a expansão da pecuária. O gado era conduzido ao longo do curso dos rios. Então, essa terceira questão é uma questão de nível médio.
Vamos aí para a quarta questão. Quarta questão, o cálculo engrossa só um pouquinho. Sobre o processo de ocupação de Chorozinho, julgue as sentenças em V para verdadeiro e F para falso e assinale a alternativa correta. Certinho? Muita calma nesta hora. Toda vida que você pegar uma questão e ler um advérbio originalmente, primeiramente, majoritariamente, fique preocupado. Vou deixar vocês desenvolvendo essa aqui em um minutinho. Aí, a partir da quinta, a gente já resolve direto por causa do nosso horário. Opa! Já tem gente resolvendo, as coisas melhorando. Deixa eu voltar aí para vocês. Cadê? O William colocou C, Clarice colocou C, Heleninho colocou A. Vamos lá, voltar para a questão. Cuidado. As questões de VOF e as questões de assertiva são as melhores questões para nós resolvermos. No entanto, elas requerem uma atenção, né? Porque à medida que você vai resolvendo o item, a questão vai se descortinando, ela vai se abrindo, vai ficando mais clara o entendimento. Então vamos lá. Originalmente, a área foi ocupada por vaqueiros jesuítas dentro do processo de expansão do gado e da catequese indígena. Verdadeiro. Acabou. Tanto havia a condução do gado, quanto o processo de catequizar os indígenas. O item 1 é verdadeiro. Se o item 1 é verdadeiro, eu já elimino a B. Vou para a segunda. Entre os povos originários que ocupavam a ribeira, as margens do rio Choró, destacavam-se os Tremembés. Nunca, aqui, ó, Tremembés. Ao longo da nossa aula, Tremembés. Bem aqui assim, ó. Voltar para lá. Nosso mapa. Onde é que estavam os Tremembés, ó? Tremembés. Os senhores do litoral. Então, Tremembé nunca ocupou a região onde hoje nós temos o município de Chorozinho. Então, a segunda é falsa. Se a segunda é falsa, já elimina o item D. Fico com duas alternativas agora. Vou para a terceira. O primeiro município, ou armadilha, ó, o primeiro município que Chorozinho esteve vinculado foi o município de Pacajus. Falso. O primeiro município que esteve vinculado foi Pacatuba, 1933. Consequentemente, se essa daqui é falsa, elimina C, a nossa alternativa é item A de aprovação. Essa daqui pode ser classificada como de nível difícil, apesar de ser de VOF. Próxima questãozinha, e aí por causa do nosso horário, eu já vou entrando direto para a resolução. As margens do rio Choró habitaram várias etnias, muitas delas na região onde hoje se encontra a cidade de Chorozinho. São etnias que habitaram a região de Chorozinho ou Armadilha, ó, exceto todas eram etnias que ocupavam a região, menos uma. Os Paiacus, principalmente, os Genipá, os Canirés. Os únicos que não habitavam, os Almofalas, que eram presentes ali no litoral. Então, questão número 5 é para ser uma questão de nível fácil, de nível moleza. Tranquilo? Vamos embora para a questão número 6. Olha 6. Chorozinho está localizado na microrregião, ó, moleza. Microrregião, vamos lembrar. Tem meso, micro, intermediária e imediata. Tanto a intermediária quanto a imediata é Fortaleza.
Mas eu não estou querendo nem intermediária nem imediata. Eu quero na micro-região. Então, onde tiver Fortaleza, eu elimino. Elimino também, por tabela, metropolitana. Se elimino metropolitana, aí fico com a meso e com a micro. A meso é norte cearense. E a micro só sobra uma. O próprio município de Chorozinho. Você elimina aqui a questão C, o nosso item correto, a sexta questão. D, questão de nível fácil também. Vamos aí para a sétima questão. Moleza. Só tem que lembrar um pouquinho da história de Chorozinho. O mais antigo distrito de Chorozinho está corretamente definido no item 0800. Essa daí dá para vocês resolverem em um minuto. Prontinho. Nosso horário está apertado, mas dá tempo de você resolver em um minutinho. Sétima questão, moleza. Prontinho. Vou sair aqui rapidinho, só para ver que eu preciso marcar aí na sétima, que eu sou pessoa curiosa. Sétima, colocaram A. Beleza. Eu volto rapidinho para lá, a gente resolver e não estourar o nosso horário, para ficar cansativo para vocês. O chefe até autorizou, mas não vai ser preciso não. Sétima questão, 0800. Ora, distrito mais antigo, Moleza. Campestre, Cedro e Triângulo, todos foram feitos em 1991. Consequentemente, o mais antigo, Chorozinho, que oficialmente é de 87. Oitava questão. Essa questão, gente, eu já fiz a correção no nosso e-book, certinho? E fiz a correção aqui também, ó. Um dos municípios abaixo é o único que não faz limite com o município de Chorozinho, não faz limite. E ele está corretamente assinalado. Vamos lá. Aracoiaba faz na porção oeste, Pacajus no norte, Ocara também faz, Itaiçaba, ali próximo a Aracati, né? Não faz limites com o município de Chorozinho. Nona questão, é um pouquinho mais puxada, vou entrar nela direto. Sobre as características populacionais de Chorozinho, analise as assertivas e assinale a alternativa correta. Diferentemente da maioria dos municípios brasileiros, Chorozinho possui um número de homens maior do que o número de mulheres. Verdadeiro. 40 homens a mais, mesmo assim, ainda é a mais. Se a primeira é verdadeira, onde não tiver a primeira, eu elimino. Vou para a segunda. A população de Chorozinho pode ser corretamente classificada como jovem, parda e urbana. Ok. Parda, ok. Urbana, ok. Jovem, não. A média de idade é 33 anos, então é uma população adulta. A segunda é falsa. Onde tiver a segunda, eu elimino. Elimino o item A. Vou para a terceira. Considerando a sua evolução populacional, o município é o mais populoso da sua região imediata. Nunca. Sua região imediata é Fortaleza. Então, o município da sua região mais populoso é a própria cidade de Fortaleza, com 2,6 milhões de habitantes. Logo, a terceira é falsa, a única alternativa, D de dado. E a nossa última questãozinha, dentro do nosso horário previsto, Chorozinho tem uma área territorial de, olha só,
aproximadamente. Elimina 450 e 240, e aqui, ó, casca de banana. Por quê? Porque eu vou puxar a área mais recente. Se eu tivesse aqui a informação que era o censo de 2010, eu podia marcar D. Mas, como o município ganhou uma área em mais de 296,4 quilômetros, eu uso o termo aproximadamente 300 quilômetros. E aí, no finalzinho, gente, ó, para você printar o nosso gabarito se você perdeu alguma questão. Certinho? Printa aí o nosso gabarito, que essas são as questões da nossa aula aberta. As questões do e-book são outras, são em outra ordem, e daqui a pouco segue para vocês. Tranquilo? Vou só voltar aí para me despedir, agradecer. Prontinho. 9h01. Ainda estourei 1 minuto do nosso tempo, mas entre em contato com a coordenação, vamos formar o grupo para começar a nossa turma, e aí é pau na máquina até a aprovação. A vocês, bom descanso, bom Réveillon, até ano que vem, assim espero. Fui, abraço. Fala, Ângel. Ângel levantou a mão. Não acredito que ela levantou a mão e não vai falar nada. Tudo bem, deve ter sido engano. Até mais.